No Mardegan, se você está vendo aqui esse stories é porque tem uma aula muito massa aqui sobre a Bíblia em 100 dias, tá bom? Clica aí e assista ao restante dessa aula. Deus abençoe você. E aí, guerreiro? Boa noite, boa noite, boa noite. Chegando aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quem quer viver algo novo aí? Tá um sonzinho aqui, ó, ambiente no fundo. Tá escutando bem aí? Que tempo especial, hein, que Deus tem preparado para nós. Que tempo especial que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Tá escutando um pouquinho da música aí? Tá escutando ou não? Como que tá? Tá escutando? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, boa noite. Vamos ter um tempo de ministração muito especial hoje. Eu tô aqui, ó, mastigando prego e cuspindo fogo. Glória a Deus. Quem tá aí, ó? Escreve aqui, ó. Escreve nos comentários aí. Eu também tô mastigando prego e cuspindo fogo. Glória a Deus. Nós vamos ter um momento, começar com um tempo de oração, de intercessão. Estão escutando a música aí, tá bom? O som? Dá para escutar alguma coisa? Eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo aí hoje, nessa noite? Quem quer viver algo novo? Ah lá, ó, tem gente mastigando prego e cuspindo fogo aí também. Glória a Deus, sejam bem-vindos. E aí, Ariel, tudo bem com você? Quarta-feira tamo junto lá na pista. Dá pra ouvir sim, glória a Deus, que bênção. Separei essa música aqui na introdução para você escutar e para também fazer parte do tempo de oração que nós vamos ter, o tempo de intercessão que nós teremos aí para a gente poder glorificar a Deus em nome de Jesus, exaltar o nome do Senhor, engrandecer o nome dEle, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está chegando aí agora, você que está chegando com a gente, que bom ter você aqui com a gente. Estou na expectativa desse tempo aqui hoje, dessa aula. Será um tempo de ministração. Lembrando você que esse propósito nosso da Bíblia em 100 dias é com a palavra, certo? E a gente está aqui hoje quase terminando o Êxodo, com a leitura de hoje. Olha que legal, né? Quase terminando o Êxodo. Né? Mas também um tempo de ministração, né, sobre a sua vida, e também, né, um tempo de oração, né, um tempo que a gente está orando junto, intercedendo, clamando uns pelos outros, né, glorificando a Deus, buscando o Senhor juntos, clamando pela nossa nação, pela nossa cidade, pelas nossas famílias. Semana passada nós estivemos orando pelas famílias, e essa semana nós estamos orando pelos governantes, tá bom? Quem está junto com a gente aí nos 100 dias? Levanta uma mãozinha aí, manifesta aí, dá uma manifestação aí, fala alguma coisa nos comentários para nós. Isso, olha lá, ó. Toshio está com a gente, é assim que fala seu nome? Toshio, tá certo ou não? Tô falando errado não, né? Toshio, eu imagino que seja. Olha lá, o povo abençoado Cássio, várias pessoas estão com a gente, né? Quero também que nesse momento a gente vai ter um momento de oração. Eu gostaria que você também já aproveitasse e já convidasse outras pessoas para estar com a gente, chamando aqui para a live, para a gente ter esse tempo realmente de crescimento, né? Esse tempo realmente de busca junto, de intercessão. Eu tenho algo muito especial preparado para você, algo que vem do coração do Senhor. Amém? Vamos orar? Nós vamos começar então com um tempo de oração, em nome de Jesus. Vamos clamar, né? Tá, vou colocar os pedidos de oração aí, aqueles que nós temos reservado aí desde hoje de manhã, que a gente já publicou, né, os pedidos da semana. Vamos orar pelo governo.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, Deus amado, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Também colocar diante do Senhor, Pai amado, os nossos governantes, pedindo ao Senhor a Tua bênção, Pai, sobre a vida deles, presidentes, os ministros. Nós queremos pedir ao Senhor que nesse momento haja arrependimento no coração deles, Pai, haja constrangimento, Pai amado, sobre o pecado, e haja um fluir da Sua graça sobre a vida deles, Pai. Dos deputados, dos senadores, nós queremos pedir ao Senhor declarar sobre aquele Senado, sobre o Congresso, Pai amado, que aquele lugar seja conhecido, Pai amado, como um lugar que serve ao Senhor, não como um covil de ladrões, Pai. Nós abençoamos, Pai amado, a vida de homens de Deus e mulheres de Deus que estão naquele lugar, e pedimos ao Senhor que o sal da terra, que a luz do mundo venha brilhar naquele lugar, Pai. Oramos pelos governantes, pelos prefeitos, os vereadores, Pai amado. Pedimos ao Senhor, Pai, que as nossas cidades sejam abençoadas pelo Senhor, que a nossa cidade, Senhor Deus, conheça o Senhor. Oramos pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelos tribunais superiores, Pai. Nós intercedemos, Pai amado, clamamos ao Senhor, Pai amado, que haja justiça, que a justiça do Senhor venha sobre esse lugar. Pai, nós clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que haja elaboração de leis justas sobre a nossa nação. Nós pedimos ao Senhor, levante, Senhor Deus, governantes que promovam leis justas e eficientes, Pai. Nós oramos pela segurança pública. Nós oramos, Pai amado, que haja frustração de toda a obstrução da justiça e a queda de toda a corrupção. Nós oramos, Pai amado, para que se levantem líderes íntegros, honestos, Pai amado, que trabalhem em prol do povo, que aprendam com o reino de Deus, Pai, que o maior no Teu reino é aquele que serve. Em nome de Jesus, eu abençoo agora a vida dos Teus filhos, que haja prosperidade do Senhor, a bênção do Senhor sobre a casa, sobre a vida deles, e que também a Tua palavra agora, Pai, venha reinar sobre nós, venha nos ministrar. Senhor Deus, a pó das arestas, Pai, que estão sobre a nossa vida. Venha, Senhor Deus, mudar o nosso coração, venha nos levar para mais perto do Senhor, venha mover as nossas vidas em direção a Ti, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Você que está aqui chegando agora, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui com a gente. Nós estamos aqui com a nossa segunda aula, desse tempo que nós estamos lendo a Bíblia juntos. Nós estamos lendo a Bíblia em 100 dias. Nós estamos buscando na palavra. E eu sinto realmente nesse tempo, eu comentei com a Márcia, que eu sinto nesse tempo uma graça de Deus sobre a nossa vida ao ler a palavra. Eu sinto os céus abertos, eu sinto o entendimento através do Espírito Santo, na nossa vida, trazendo clareza na palavra, e a palavra de Deus nos alimentando. Boa noite, Guilherme, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um que está chegando aqui agora, você que está fazendo parte junto com a gente, você que entrou aqui de paraquedas, caiu de paraquedas, que está aqui pela primeira vez. Eu quero desafiar você, fica até o final dessa live. Aproveita cada minuto, você vai crescer na palavra, você vai ser abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Se você não fez ainda os seus convites, eu quero te desafiar a fazê-los. Eu vou fazer os meus, tá bom? Não fiz ainda os convites que eu me propus a fazer. Vamos lá, vou fazer alguns. Estou fazendo 10 convites, e desafio você a fazer o mesmo, tá bom? Clica nessa setinha aí no aviãozinho e manda aí 10 convites para mais pessoas, para a gente alcançar essas pessoas, com a palavra de Deus. Lu Teodoro, foi aniversário dele ontem, Lu Teodoro. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pessoal, vamos lá. Eu tenho várias coisas aqui separadas para compartilhar com você, em especial, mas eu quero começar com uma dúvida que já se apresentaram, para nós aí nos nossos grupos VIPs. Tem um texto bíblico que está lá em Êxodo capítulo 4, que é intrigante realmente, um texto que desafia, que mexe com a gente, um texto que mexe com o nosso coração, porque é uma palavra dura, uma palavra firme de Deus, uma palavra que realmente mexe com o que a gente entende da palavra. E a gente vê Moisés, que foi chamado pelo Senhor em Êxodo 4, vindo então para cumprir o chamado, e ele tem então um dever agora de circuncidar o seu filho.
né, e a sua esposa, né, não conhecia muito bem os costumes, né, e o que Deus queria fazer ainda através da vida de Moisés. E aí diz assim, ó, versículo 24 do capítulo 4. Numa hospedaria, ó, até recomendo você fazer o seguinte, pega um caderno, tá bom? Eu vou te passar vários textos bíblicos, diante das leituras que nós já fizemos, nós vamos meditar e eu vou ministrar o seu coração também, tá bom? Vai ser um tempo de ministração, então pega um caderno, pega alguma coisa que você possa anotar, você vai crescer na palavra, né? Não confia somente no seu coração é enganoso. Deus quer falar ao seu coração muito, quer ministrar a sua vida, então aquilo que servir para você, você pega e rumina. Êxodo 4:24 diz, numa hospedaria, né, ao longo do caminho o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. Ele disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Então o Senhor tinha dado já uma palavra a Moisés, e Moisés não havia cumprido. Moisés tem um chamado, eu quero dizer para você, quando você tem um chamado, não tem como você dizer que tem um chamado se você não tem um compromisso. Se você não corresponde a um compromisso. E nesse tempo, a missão de Moisés ela era muito grande, era salvar uma nação. E Moisés ainda não tinha respondido com a circuncisão do seu primogênito. E nesse momento então o Senhor já coloca então a vida de Moisés na parede. E de fato essa palavra é dura, essa palavra mexe com a gente, mas é isso mesmo que ele faria. O Senhor eliminaria Moisés ali, não porque não o amava, mas porque já não estava correspondendo ao chamado. Então a sua mulher, que na verdade parece que essa palavra ela vai direto à sua mulher, a Zípora. E Zípora então cumpre o que ela deveria fazer também, ajuda, circuncida o menino, Gerson, o nome do primogênito, e naquele momento então se manifesta ali o poder de Deus e eles seguem para o seu propósito. Tá bom? Então essa é uma explicação, é difícil a gente entender hoje, a gente olhar para isso, né, pensar, meu Deus do céu, mas naquilo ali, naquele tempo, quero lembrar você que Jesus ainda não tinha encarnado, não tinha ressuscitado, nós não estávamos debaixo da graça, estávamos debaixo da lei, olho por olho, dente por dente. Né? Deus ele não podia se achegar ao homem por causa do pecado, então havia muitas coisas que afastavam o homem da presença de Deus. E as coisas eram levadas muito a sério, assim também como debaixo da graça são levadas muito a sério. Às vezes os cristãos não levam a sério, mas debaixo da graça nós estamos num tempo que exige sim um posicionamento nosso, né, em direção à palavra. Boa noite a quem está chegando aí, Deus abençoe vocês. Então vamos lá, eu tenho recebido de Deus, eu compartilhei com vocês no nosso stories aí esse tempo, que semana passada, né, eu tive 3 dias ausentes, junto com outros amigos pastores, orando, buscando ao Senhor, intercedendo, clamando, pedindo direcionamento de Deus. E eu tenho compartilhado com vocês que nesse tempo em que eu passei lá em oração, foi um tempo muito especial. Eu confesso para você que foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi um dos melhores momentos do meu tempo, da minha vida com Deus, onde o Senhor realmente ministrou profundamente o meu coração. Na virada de ano desse 2021, exatamente no momento que a gente estava ajoelhado orando, eu senti um manto de graça de Deus sendo liberado sobre a minha vida e a vida da igreja, e consecutivamente a tua vida também sendo ministrada por mim. Sobre os cristãos, eu senti uma graça de Deus. Senti um tempo em que Deus estava nos colocando realmente, como a palavra diz, debaixo da graça. Um tempo que nós estávamos sendo redimidos, guardados, protegidos, mas também desafiados a uma entrega, a uma confiança maior, né, debaixo dessa graça. E eu comecei a ler a Bíblia com essa perspectiva, e olhar também para os textos que estão em Gênesis, em Êxodo que a gente está lendo agora, a gente leu Jó, né, olhar com essa perspectiva da graça, olhar com esse tempo de crescimento. Então isso começou a trilhar o meu coração. E eu quero compartilhar algumas impressões que eu tive com você. Eu quero compartilhar algumas que estão em Êxodo, mas primeiro eu quero compartilhar algumas que estão também em outras partes da Bíblia. Eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, para mim esse é o tempo, esse ano é um ano da graça de Deus, uma graça abundante de Deus. Escreve aqui nos comentários, o ano da graça. Se alguém chama graça aí, me desculpa, não é de você que eu estou falando,
Estou falando da graça de Deus. Eu quero fazer uma brincadeira com você, mas uma pesquisa bíblica, né, para você também começar a ler a Bíblia numa perspectiva de aprofundamento e você conhecer isso. A Bíblia tem muitas coisas que estão ali simbolicamente. Por exemplo, o mundo foi criado em 6 e no 7º Deus descansou. O número 7 significa perfeição, significa a plenitude de Deus, tá bom? Esse é um número interessante. O número 12, por exemplo, ele significa o número do governo. Tinha 12 tribos de Israel, são 12 discípulos. A numerologia bíblica, ela está sempre nos ensinando, nos apontando para alguma coisa. Eu aprendi, eu tenho um movimento que a gente ainda cultiva na igreja, que é o movimento Eu Sou o Terceiro. Quem sabe em algum momento eu posso ministrar mais vocês sobre isso. Falando do número 3. O número 3 tem a ver com o servir, tem a ver com uma multiplicação, tem a ver com o estar junto, tem a ver com o crescer. Mas eu quero compartilhar hoje com você sobre o número 5. O número 5 ele é um número incompleto. A Bíblia, o 5º dia, que na criação, por exemplo, se a gente for para Gênesis, for na criação, o 5º dia da criação é o dia que Deus povoa os mares com os animais aquáticos e dá uma ordem para eles. A ordem é: multiplique, sejam férteis. A mesma que ele deu também em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, que ele deu para você. Ele deu a ordem, te abençoou. A Bíblia fala assim, que ele abençoou você. Então eu quero que você guarde essa verdade. Você é abençoado por Deus. E te abençoou com um propósito, para você governar sobre a terra, cuidar da terra, para você dominar sobre a terra. Esse domínio não é destruição, esse domínio realmente é a condução, é o cuidado, é o governo de Deus. E te deu uma direção: seja fértil, multiplique, cresça, expanda. Então você realmente nasceu para prosperar em Deus. Há uma prosperidade que está reservada em Deus para você, na sua criação. E no 5º dia da criação, Deus então deu uma ordem aos animais aquáticos para serem férteis e multipliquem. O número 5 ele tem 2 simbolismos muito fortes. O primeiro, esse tempo de graça, esse tempo de multiplicação, esse tempo de crescimento. Isso é graça. Mas ele também simboliza uma outra coisa. O número 5 é um número incompleto. Ele não é um número par, ele é um número ímpar. Então a divisão de 5 é 2,5. Ele não se torna então algo par, ele é algo ímpar. Ele é imperfeito. O número 5 também significa a morte. Eu quero dizer para você que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a morte. Aqueles que morreram com Cristo, Romanos capítulo 6, eles também ressuscitarão com Cristo. Aquele que se entregou ao Senhor, passou pelo batismo, está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. O número 5 é o número de morte. É o número que significa morte, mas a morte para esse mundo, e o nascer para Deus. Quero aproveitar esse gancho e compartilhar com você um texto que está em Êxodo capítulo 8, versículo 25. Pega lá. Êxodo 8. Você que está chegando agora, eu estou compartilhando algumas impressões das leituras que a gente tem feito e também compartilhando aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, ministrando a sua vida. Eu gostaria que você estivesse aqui num tempo de ministração. Você não está somente numa live, você está num tempo de ministração, num tempo de crescimento. A Nilza está falando que está travando. Alguém mais está vendo travar? E só fala para mim. Pode ser que seja aqui, como pode ser que não seja, tá bom? Para mim está ok, mas corresponda comigo aí, me diga se está travando, que daí eu já tomo providência. Nilza, está travando. Está normal? Vamos ver se mais alguém corresponde aí. Êxodo 8, 25. Êxodo capítulo 8, 25. Está normal. Ô Nilza, talvez seja o lugar que você está travando também. Está normal, está normal. Está normal. Bom, pessoal, então eu percebi que é com uma ou outra pessoa. Então de repente muda o lugar na sua casa, vai para mais perto do roteador, aí onde a internet está legal, tá? Se travar, você me avisa. Se o áudio der algum problema também, você me avisa. Êxodo 8, 25. Anota aí. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Diz assim: Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse:
vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do Egito. Olha só, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do Egito. E aí eu estava falando de morte, estava falando desse tempo realmente de morrer para o mundo e nascer para Cristo. Eu quero falar de conversão. A conversão, ela tem que ser assim. Ela tem que ser uma morte para esse mundo. O que está falando do mundo? O mundo tem a ver com os valores do mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando dos valores do mundo. Então nós precisamos se converter, e se converter realmente, assumir um posicionamento com os valores do reino de Deus. Satanás, ele não se importa de você ir na igreja. O diabo, ele não se importa de você ser um crente. O diabo não se importa de você participar de um grupo pequeno, de uma célula. O diabo não se importa de você participar da Bíblia em 100 dias. Ele não se importa de ver você indo no culto, participar de um ministério, ou ser um líder, ser um pastor de coração. Ele não se importa com você, né, poder estar aí carregando uma identidade de uma igreja. Ele não se importa. O que lhe importa realmente é que você o abandone. E Faraó aqui representa Satanás. E Faraó está dizendo assim: vai lá, adore o seu Deus. Olha só, até o diabo está incentivando você a ir na igreja. Até o diabo, né? Eu não consigo entender as pessoas que não querem mais na igreja. Até o diabo está incentivando a ir na igreja. Mas o diabo está dizendo assim: ó, vai, mas não saia do Egito. Adore ele, mas adore aqui. Ou seja, você pode ir na igreja, pode se batizar, pode fazer o que for, mas não me abandone. Não se converta de verdade. Não se posicione. Não abandone o mundo. Não abandone os valores do mundo. Continue sim, sendo esse homem, sendo essa mulher que ainda não tem os princípios e os valores do reino, que continua avaliando as coisas conforme o coração do homem e da mulher, e não conforme o coração de Deus. Então a conversão, meu querido, ela tem que ser um rompimento genuíno, verdadeiro, puro, santo. Então aqui Moisés fala: não, nós vamos adorar fora daqui. Né? O tempo para você quer dizer de todo o coração. Você precisa ser um cristão, né? Fora do mundo. No mundo, como sal da terra, como luz do mundo, ganhando vidas para Jesus. Né? Há vidas para Jesus para você ganhar aí pela tua cidade. Mas com o seu coração no céu, não com o seu coração mas no mundo. Coloca aí: meu coração tem que estar no céu. Coloca nos comentários. Anota aí no seu papelzinho também, no seu caderno. Vamos continuar sobre os 5. Então 5, morte e graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5, versículo 21. Anota aí também. O número 5, né, é interessante pensar, né, exceto algumas pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou algum problema de nascença, nós temos 5 dedos na mão. Cada mão. 5 dedos em cada pé. Tá bom? 5 dedos. Por que Deus nos deu 5 dedos? Por que Ele não deu 6? Por que Ele não deu 7 dedos? Por que não, como na Jornada das Estrelas lá, né? O filminho lá da Jornada das Estrelas, por que não, né, 3 dedos? Por que Ele deu 5? É interessante pensar sobre isso. Os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como o Pentateuco, o livro da lei. Foram os livros que vêm da tradição de Moisés. Né? São 5 livros, são o Pentateuco. Olha só que interessante. Interessante pensar também que o Brasil é pentacampeão mundial. Né? Ele é penta, coloca aí nos comentários: o Brasil é penta. Né? Essa é só para descontrair, tá? Os 5 de pentacampeão mundial, só para descontrair. Davi, eu fiz uma pesquisa, estou falando que eu pesquisei na Bíblia para falar isso para você. Existem muitos outros momentos que aparecem os 5, mas estou pegando os importantes. Davi, ele vai enfrentar o Golias e ele pega 5 pedras do ribeiro. Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada. Eu estou com as minhas 5 pedras aqui, ó. 5 pedras, está aqui. 5 pedras do ribeiro. Realmente é de um rio. Eu peguei do rio essa pedra. Né? Fiz até um videozinho pegando lá a pedrinha do rio. 5 pedras lisas do ribeiro e uma pedra ele acerta na testa do Golias que o derruba. Qual pedra que é essa? A pedra da graça. O número 5 é a junção de 4 mais 1. O 4 ele representa a responsabilidade do homem, a sua parte. Esse 1 é a graça.
E a graça, né, é a parte que não falha, é a parte de Deus que não falha. Há também 5 pães e 2 peixes. Né? Todos os evangelhos relatam, especialmente em João, capítulo 6, relata esse texto da multiplicação dos pães e fala quem traz esses 5 pães. Esses 5 pães é trazido por um menino, por um rapaz. Né? Na tradição, Flávio Joséfo, um historiador judeu, vai dizer que esse menino é Estevão. O Estevão que no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, né, é escolhido como diácono, e no capítulo 8 ele é morto, o primeiro mártir da fé cristã. Né? Esse homem, né, que foi escolhido quando ele se posicionou, ele ofereceu para Deus 5 pães. Os 5 pães que ele ofereceu para Deus, diante dele era muito pouco, mas diante da graça de Deus se tornou uma grande multiplicação, onde alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ou seja, esse tempo de graça é um tempo de multiplicação. Eu tenho dito para as pessoas que creem de todo o coração que esse é um tempo de multiplicação, de prosperidade, onde a riqueza do mundo está mudando de mão. Diga aí nos comentários, a riqueza do mundo está mudando de mão. É um tempo de bênção, de multiplicação. Nós já vimos com os nossos olhos multiplicação do alimento. Nossos encontros, momentos que a gente, em eventos que a gente fez, alguns com crianças e também encontros com Deus, né, retiros que nós fazemos, inclusive está abertas as inscrições para o próximo encontro. Nós vimos uma multiplicação de alimento já. Mas essa aqui extraordinária, de ver 5 pães e 2 peixes alimentando uma grande multidão. Novamente os 5. Novamente a gente vê aqui os 5. A gente vê na Bíblia também o número 5 representado na parábola dos talentos. São 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Os 5 talentos é a pessoa que imediatamente recebe 5 talentos e imediatamente vai e multiplica esse talento. Quem colocar aqui, a riqueza do mundo está mudando de mão, são pessoas que acreditam nisso e vão receber isso em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, eu declaro sobre cada uma dessas pessoas que tem declarado. Essa é uma promessa de Deus e realmente uma profecia de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Creia nisso de todo o coração. Creia que mesmo que se você foi Jacó, mesmo que você foi como Abraão, que contou mentira lá no Egito, ou como Jacó, que chegou, na casa de Labão, seu tio, com uma mão na frente e outra atrás, mas saiu de lá, Deus o abençoou. Sabe por quê? Porque ele se voltou para o Senhor e ele o amou o Senhor e colocou uma aliança no seu coração. E Deus o abençoou ao ponto que ele saiu de lá muito próspero. Eu não estou aqui para te enganar de maneira alguma, eu estou aqui para afirmar a palavra. Estou aqui para afirmar aquilo que a gente tem lido na palavra, e eu declarei isso sobre a nossa casa, a nossa vida. Até um texto que eu separei, vou até sair um pouquinho do que eu estava falando aqui, mas eu separei nesse tempo de leitura, sobre a prosperidade, olhando para a vida de Jacó, ver ele vivendo com menos, mas vendendo mais. Agora ele tem um monte de rebanho, Deus o abençoou, tirou da mão de Labão, tirou da mão do diabo. Tem algumas coisas que estão na mão do diabo, mas não pertencem a ele, pertence a você, que é um filho da graça de Deus. 5 talentos, a pessoa recebeu 5 talentos e imediatamente foi e multiplicou. Eu quero dizer para você, Deus também está levantando você para ser essa pessoa. Não que fica esperando alguém fazer. Não que por medo esconde o talento. E há muitas pessoas que estão hoje na igreja, que estão com seus talentos enterrados. Há muitas pessoas que estão fora da igreja, mas que são cristãos, que estão com seu talento enterrado. Há muitos líderes, pastores, há muitas igrejas que estão com seus talentos enterrados, que não estão recebendo dessa graça. Por quê? Porque não estão indo até essa graça. Nós precisamos ir debaixo dessa graça. E quando nós estamos debaixo dessa graça, o que acontece? Acontece o seguinte, o poder da multiplicação. E você, essa pessoa, imediatamente sai do seu lugar e vai e multiplica o que Deus te deu. Seja essa pessoa, comece a declarar sobre a sua vida que você é uma pessoa dos 5 talentos. Você não é aquele medroso de 1 talento que vive enterrando toda hora. Nós precisamos ficar correndo atrás de 1 talento. O de 1 talento hoje ele decide, amanhã ele desiste. O de 1 talento ele começa hoje para amanhã. Você quer que, meu Deus, não tem,
já perdi as contas de quantas pessoas que começaram as coisas e não terminaram, quantas pessoas que começaram uma célula e não terminaram, quantas pessoas que começaram um ministério e não concluíram, quantas pessoas que começaram um casamento e não terminaram, quantas pessoas que começaram uma jornada com Deus e não terminaram, ou seja, são de um talento. São pessoas de um talento, vivem enterrando seu talento por medo, pelo pavor, pela fobia, pelo medo. E você não pode se deixar dominar pelo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quer dizer que você não é filho do medo, você é filho da graça. Coloque isso aí nos comentários. Eu sou filho da graça, eu não sou filho do medo. Não deixe o medo jamais te dominar, porque o medo bloqueia a sua criatividade. O medo é o que bloqueia a sua criatividade, o medo bloqueia a prosperidade, o medo bloqueia a multiplicação. Né? Atrás do seu maior medo se esconde a sua maior promessa. Escreve isso daí. Atrás do seu maior medo se esconde a sua maior promessa. O de um talento escondeu por medo. A promessa dele estava com a multiplicação. Era arriscar. É filho da graça, tem que arriscar. Tem que arriscar, tem que ir para frente. E aí a gente vê então, né, esse de 5 talentos que foi imediatamente multiplicou. Eu vou comparar com a parábola das minas também. É uma outra parábola, a parábola das minas. Diz o que enterrou, não fala que enterrou, fala que escondeu num lenço e enterrou. Mas o que recebeu autoridade, os 5 talentos e as 5 minas, e multiplicou, ele recebeu em dobro aquilo que ele multiplicou, ele recebeu para ele. O das minas, a Bíblia fala assim, e o Senhor deu a ele autoridade sobre 5, 10 cidades. Depois da multiplicação 10, sobre 10 cidades. As cidades que foram multiplicadas. Deus deu autoridade para ele sobre os lugares que ele estava. Por causa do posicionamento imediatamente. Você é essa pessoa, esse tempo que nós estamos vivendo. É o tempo em que os Davis estão passando pelo exército de Israel. E dos filisteus estão ouvindo Golias dizer: cadê o homem aqui nesse lugar? Cadê aquele que vai enfrentar esse povo aqui covarde? O Davi é aquele que mesmo que não tenha a carteirinha de soldado, mesmo que não tenha a armadura de soldado, mesmo que não tenha a roupa de soldado, mesmo que não tenha a legitimidade de soldado diante do rei, mas é aquele que ouve o desafio e corresponde a ele imediatamente. Deus está levantando as pessoas esse ano da graça a corresponder à sua vontade imediatamente. Quero dizer para você, essas 48 pessoas estão aqui. Quer dizer para você que Deus está te chamando imediatamente. O seu chamado é imediatamente. E a sua resposta precisa ser imediatamente. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Senhor diz à igreja. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor agora, saí para caminhar. Eu tive uma experiência de evangelismo muito forte. Eu não posso compartilhar porque eu não quero expor as pessoas que eu evangelizei. Mas tive uma experiência muito forte. Eu sou filho da graça. Eu ouvi um desafio. Eu preciso ouvir esse desafio e não pensar sobre ele. Eu preciso reagir sobre ele. Porque um filho da graça, ele está sempre em oração. E ele sabe o que ele deve fazer. Eu tenho desafiado vocês, né, que têm me acompanhado aí nos stories. Eu tenho tentado te motivar a isso mesmo. Eu me posicionei, assim como eu faço todos os anos. Mas esse ano, com uma garra, com uma gana maior. Né, com sangue nos olhos mesmo, mastigando prego e cuspindo fogo. A gente tem aqui na nossa cidade um lugar reservado, uma sala de oração. Que confesso para vocês, tem estado muito abandonada. Não está cheio de teia de aranha porque tem quem limpa, mas tem estado muito abandonada, porque as pessoas têm estado com medo de multiplicar o seu talento. Mas eu sou pastor, eu sou líder, eu sou filho da graça. Eu me posicionei em oração, todos os dias, bem cedinho, tá bom? Bem cedinho. Eu vou para a sala de oração e lá eu permaneço, até que eu sinta cheio da graça de Deus. No meu caso também é o meu ofício, ao ministério pastoral, mas eu fico ali até 9h30, 10 horas da manhã, intercedendo, clamando, orando por você, orando para que você possa perseverar, orando para que você não só receba, mas você não seja só um mar morto que fica recebendo, mas seja alguém que flua a graça de Deus, alguém que manifesta a graça de Deus, alguém que haja, que também sirva aos outros, alguém que se posicione. Eu quero desafiar você, acorda uma hora mais cedo, vai orar, vai buscar o Senhor. Vou deixar para depois, vou deixar para mais tarde. Então seja um guerreiro da madrugada, um sentinela da madrugada. Se levante, se posicione. Mas se você é aqui de Corbélia, eu quero desafiar você.
Separe um tempo para você naquele lugar de oração, interceder. Ali é o coração da nossa cidade. Ali flui vida para a cidade. Ali flui vida. Se você tem uma sala de oração na tua cidade, vai até essa sala de oração. A Bíblia fala que Paulo saía do seu lugar e ia até um lugar de oração. Ah, eu vou orar na beira da minha cama, tem problema? Não. Mas é um lugar muito cômodo, você vai dormir ali. Então sai, vai para a sala, vai para a cozinha, vai para um lugar mais gelado, vai para um lugar que você não fique acomodado, fique incomodado. Vai andar pela tua cidade, veja as circunstâncias, veja as condições, veja o que está acontecendo. Porque o que os seus olhos não veem, o seu coração jamais vai sentir. Começa a sair pela sua cidade, sai um pouco do seu ar-condicionado, sai um pouco de dentro do seu carro, sai um pouco de cima da sua bicicleta. Ou vai com o teu carro, ou vai com a tua bicicleta, ou vai com o teu skate, vai para os lugares onde as pessoas estão. E comece a ver com o olho da graça. Você é um filho da graça. A manifestação dos filhos de Deus é esse tempo. Aquele que pega o talento, 5 talentos, olha só, 5, e imediatamente vai e multiplica. Não é aquele que sai aloprado, não. É aquele que sai apaixonado. Não é aquele que sai dando tiro para todo lado, não. É aquele que permanece com os olhos em Jesus. Glória a Deus. 5 talentos, 5 minas, autoridade sobre 5 cidades. Em Atos capítulo 4, tem um texto muito interessante. E esse texto eu gosto muito dele. Há uns 5 anos atrás o Senhor disse ao meu coração, e eu sou boca aberta, eu disse para todo mundo ouvir, eu disse assim, que em 5 anos Deus enviaria 5.000 pessoas até a nossa cidade, até a nossa igreja, a conversão de 5.000 pessoas. E esse ano, 2021, é o 5º ano. Eu posso dizer para você, é o ano que menos teve gente dentro da nossa igreja. Mas é o ano que eu sinto mais a graça de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que esse é o ano da pedra da graça. Eu sei que esse é o ano dos 5 pães. Eu sei que esse é o ano dos 5 talentos. O que eu vou fazer? Eu vou imediatamente multiplicar o que Deus me deu. E eu creio que nesse tempo, essas vidas serão acrescentadas. Porque o Senhor ama muito mais essa cidade do que eu. Eu amo a minha cidade, mas o Senhor ama muito mais do que eu. O Senhor ama muito as pessoas que estão ao meu redor, que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não conhecem Jesus. Eu amo essas pessoas, mas o Senhor ama muito mais do que eu. E eu creio nisso, eu estou vivendo debaixo disso. Eu quero dizer para você, você que enterrou o seu talento, às vezes você se enterrou junto com o seu talento. Sai, Lázaro, desse túmulo. Sai, Lázaro, vem para fora, Lázaro, nós precisamos de você. Essa não é a hora de você estar morto, enrolado nessas faixas. Se for preciso, eu vou meter a mão nesse cadáver, eu vou tirar tudo isso aí. 4 dias morto. 4 dias morto. Mas no 5º dia ele estava vivo. Interessante. 4 dias morto. Mas no 5º dia ele não estava mais amarrado, vedado, ele não estava mais preso, ele não estava mais fedido pelo cheiro da morte. Ele estava agora cheirando o bom perfume de Cristo. Esse é o tempo de nós exalarmos o bom perfume de Cristo. O número 5. Esse 5º dia. Esse 5º ano. Esses 5 pedras, esses 5 pães. Esse é o ano da manifestação da graça de Deus. Uma outra passagem interessante que eu quero trazer para você. A graça de Deus, ela é salvadora. Quero dizer para você, você é fruto da graça de Deus. Não é pelas tuas obras, mas pela fé. Você é salvo. Efésios 2, versículo 8. Pela fé sois salvos, pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Não depende de você, depende da graça, é um posicionamento seu, é um posicionamento diante de Deus. Nilza, Márcio, talvez seja a internet na cidade, talvez uma chuva, alguma coisa assim, às vezes fica travando. Tá? Se mais alguém estiver travando, me avisa aí. Mas aqui está tudo normal, aparentemente está normal, eu acredito que sim. Vai travando mesmo, Nilza. Vai pegando aí, você vai pegando as partes aí, eu vou dizer assim, não vai pegar a migalha, não vai pegar tudo. Deus vai te dar graça. Porque nós somos filhos da graça, nós comemos a mesa com o Pai, com o nosso Senhor. A graça ela é salvadora, mas a graça também ela é capacitadora. Olha só, interessante que essa graça que nos salva é a graça também que nos capacita no ministério.
Presta atenção no que eu vou dizer para você. Essa graça que nos salva também é a graça que nos capacita para o propósito. Essa graça, esse manto de graça, né? Esse tempo sendo coberto pela graça, é o tempo que nós somos também capacitados para o ministério. Para você viver debaixo dessa graça, você tem que entender o que Deus tem para você, quem você é em Deus, que Deus te criou a imagem e semelhança dele. Que Deus não te criou a imagem e semelhança do seu pai. Deus não te criou a imagem e semelhança da sua mãe. Deus te criou a imagem e semelhança dele. E Ele te deu o privilégio a uma mãe, a um pai de gerar você. E se seu pai e sua mãe te valorizou, glória a Deus, mas se não te valorizou também, a tua origem é o céu. A sua identidade está no céu. E com a sua identidade você exerce os seus papéis. Quais? O papel de pai, o papel de mãe, o papel de trabalhador, o papel de homem, o papel de mulher, o papel de líder, o papel de consumidor, o papel enfim, de influenciador. É isso que você está recebendo de Deus, a graça de Deus. Nilza, tenta sair e entrar de novo. Sai da live e entra novamente. Possivelmente vai resolver. Você é filho da graça de Deus, essa graça capacitadora. Identidade, saiba quem você é, para você cumprir o seu propósito. Carregue os valores do reino de Deus. Carregue os valores do reino. Os valores do reino de Deus é aquilo que está nos coração dos filhos da graça. A ruptura com o mundo. Você não adora a Deus no Egito, você adora a Deus no deserto. E deserto não é lugar de... O deserto não é o lugar de ter uma grande sensação. O deserto é o lugar de ter um grande posicionamento. As fases do povo de Israel, né, nós estamos nesse momento que vai desde o Egito, o tempo de libertação, o deserto, que nós estamos lendo agora, o deserto. O deserto é o tempo do necessário, é o tempo que você recebe o necessário, mas você tem a presença de Deus fortemente com você, é o tempo que você mais vê a manifestação do amor de Deus. E não significa que você está na pobreza, significa que você é a pessoa mais rica do mundo, mas às vezes você não sabe lidar com a riqueza. Eu não sei se você sabe ou percebeu isso na leitura bíblica, né, que quando o povo de Israel, deixa eu achar aqui um dos versículos, quando o povo de Israel saiu, né, do Egito, aqui eu não estou achando o versículo, mas eu vou falar para você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles levaram os despojos. É como se fosse uma guerra. Levaram os despojos. O povo do Egito deu a eles todo o ouro do Egito. Olha que interessante. Deu a eles todo o ouro do Egito e eles levaram para o deserto. Mas o tempo do deserto, a riqueza deles não significa, não está representada no ouro que eles carregam. Eles estavam milionários no deserto. Eles tinham toda a riqueza do mundo na mão deles, mas eles não entenderam que a maior riqueza deles não estava naquele tesouro, mas estava dentro do coração deles. Deveria ter dentro do coração deles, com a presença do Senhor, com a coluna de fogo, a nuvem que cobria eles. Eles não entenderam. Porque quando a gente não sabe de onde vem a prosperidade, quando a gente não sabe quem é o dono da riqueza, quando a gente não sabe onde está nosso coração, e a gente coloca o nosso coração na onde não deveria estar, Deus vai reverter as coisas. Porque aquele era o tempo, olha, eu estou falando de 3 tempos. Aquele tempo do deserto era o tempo do necessário. Mas eles ainda eram as pessoas mais ricas do mundo. Assim como José, quando estava mesmo na prisão, ele era a pessoa mais rica do mundo, ele era a pessoa mais importante do mundo, ele era a pessoa escolhida por Deus. Quando você tem a bênção de Deus e não usa ela devidamente, você acaba usando para pecar contra Deus. É o que o povo de Israel fez. Pegou todo o ouro deles, grande coisa. Pegou todo o ouro deles, e o que ele fez com o ouro? Olha lá, estão ajudando. Êxodo 11, versículo 2. Meu amor, que bênção, obrigado, meu amor. O que eles fizeram com o ouro? Fizeram um bezerro de ouro. Quando você não sabe o que faz, quando você não tem o propósito no coração, você vai construir bezerro de ouro para você. E aí, interessante, o que Deus faz? Moisés vem, quebra o pau com todo mundo, faz aquela separação, morre pessoas. Né? Tem a consciência disso, o pecado gera morte, morre pessoas.
Araão é um líder fraco, assim como tem muitos líderes que são líderes fracos, não se posicionam dentro da sua vida, da sua casa, da igreja local, não se posicionam na sua vida com Deus, são um líder fraco, é um pastor fraco, é um pastor de coração fraco. O que ele faz? Cede ao povo. Você tem que ouvir a Deus e não o povo. Você tem que servir as pessoas, amando a Deus, servindo as pessoas, mas a convicção, os valores vêm do reino de Deus. E aí eles então dissolvem aquele bezerro, eles colocam na água e Deus faz eles tomar. Você sabia disso ou não? Você percebeu isso na leitura? Que Deus faz eles tomar o ouro que eles trouxeram? Porque agora o ouro significa a glória de Deus. Agora, a glória de Deus, vocês não vão mais produzir um bezerro de ouro. Agora vocês vão carregar a glória dentro de vocês. A presença vai estar dentro de vocês. A maior riqueza do mundo vai estar dentro de vocês. Dentro de vocês está a capacidade de gerar tudo que vocês precisam. Dentro de vocês está a capacidade de gerar tudo que vocês precisam. Você está sendo ministrado pelo Senhor? Dá um glória a Deus aí. O deserto é o tempo da escassez, é o tempo do necessário. Mas eles ainda continuam sendo as pessoas mais ricas do mundo. Né? E depois que eles saem do deserto, eles vão para a terra de Canaã. E aí vamos chegar lá, né? Mas a terra de Canaã é o tempo do mais que abundante. Quando chegar lá eu ministro vocês sobre isso. A graça te capacita para o chamado. Né? A graça te capacita para o ministério. E ministério significa serviço. Servir por um propósito maior. Nós estamos aqui nessa leitura da Bíblia em 100 dias servindo para um propósito maior do que a gente mesmo. Maior, quando a gente é criança, quando a gente é infantil, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer receber a glória para nós. A gente quer, ô Nilza, eu vou estar gravado, tá bom? Nós vamos mandar lá no grupo, pelo YouTube, você vai poder assistir. Eu recomendo que você assista, assim. Talvez é um problema, eu imagino que seja aí, Nilza, o problema, tá? Alguma coisa que talvez precise reiniciar o molde, alguma coisa vai resolver, em nome de Jesus. Mas não deixa de ouvir essa palavra. Esse tempo de ministração, quando a gente é criança, a gente quer que as pessoas, elas aplaudam a gente. Né? Aí, em Mateus vai dizer assim, ó, tocou flauta nas praças, mas ninguém aplaudiu. Ficou dodói. Ficou dodói porque ninguém aplaudiu. Esse é o Moisés que está lá no Egito, criado junto com o futuro faraó. O faraó que ele está enfrentando é o faraó que foi irmão de criação de Moisés. E esse faraó agora está lá. E Moisés saiu de lá fugido pela infantilidade dele. Porque ele esperava que o reconhecimento do povo, mas o povo não reconheceu a ele. Até, eu tenho uma outra palavra para você, que você carrega diante do... agora travou, né? Agora deu uma travada. Mas já voltou. Né? Você que carrega um propósito, vamos ver se voltou. Voltou, né? Tá tudo bem aí? Dá um sinal para mim. Eu vou abrindo aqui o texto bíblico. Êxodo capítulo 6, versículo 9. Êxodo 6, versículo 9. Você que carrega, voltou, né? Você que carrega, né, uma palavra de Deus. De repente, vai lá, o pastor foi lá, orou 3 dias, voltou com uma palavra de Deus. E agora Deus vai usar o pastor. Daí eu fui lá para o encontro, eu fui lá passei uma semana orando, todo dia jejuando, Deus me deu uma palavra. Eu fui de manhã orar todos os dias, agora eu também vou orar todos os dias, vou orar, estou orando 1 hora todo dia, estou buscando a Deus, estou lendo a palavra, nunca estive tão próximo de Deus. Agora as pessoas vão me ouvir. Que Deus tem para dizer. É um posicionamento. Aí as pessoas não estão nem aí para você. As pessoas não estão nem se importando. As pessoas não estão nem dando valor ao que você está falando. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para falar é para você. E o que Ele tem para fazer, Ele vai transbordar, mas imediatamente multiplica o que Deus te deu. Não se mova pelas palavras das pessoas, nem pelo aplauso das pessoas, e nem pelo das pessoas. Mas se mova pelo coração de Deus. Olha só o versículo, capítulo 6, versículo 9. Você já leu esse texto? Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam.
Então Moisés voltou do deserto, voltou com um monte de manifestação sobrenatural. Agora ele está ali e é vara que vira uma cobra, é mão que fica leprosa e depois não fica mais. Quase que ele pega uma cartola e tira um coelho. E o povo nem se importou com a palavra de Moisés. Sabe por quê? Porque a escravidão estava muito forte, a crueldade estava muito forte sobre ele, e o coração deles não estavam nem preparados para isso. Porque Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, não se preocupa com o coração do povo, se preocupa com o meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: se preocupe com o coração de Deus. Eu estou aqui servindo você, mas eu estou realmente preocupado com o coração de Deus. Eu quero sim que tenha mais pessoas aqui. Eu quero que mais pessoas sejam impactadas com essa palavra. Eu quero sim que você termine a leitura 100 dias. Eu quero que você cresça. Eu quero que você se torne um líder. Eu quero que você faça a diferença. Mas de fato, meu querido, eu estou preocupado com o coração de Deus. Esse é o ano da graça. Pega a sua mão assim, abre a tua mão. Você tem uma mãozinha em pronta entrega aí nos comentários? Coloca uma mãozinha com 5 dedinhos. Esse é o ano da graça. 5 dedos, ó. Deus te deu 5 dedos. Se você de repente perdeu algum dedo, não se preocupe. Mas tem aqui a articulação, existe esse dedo. Existe, no coração de Deus ele existe. Mas muito mais do que fisicamente, eu estou dizendo para você. Espiritualmente, nós somos filhos da graça. Somos chamados para um propósito. A graça não só nos salvou, mas nos capacitou. E vocês, homens e mulheres valentes que estão aqui, eu quero dar uma palavra do Senhor para vocês. Imediatamente. Vai e multiplique o que Deus tem dado para vocês. Imediatamente. Uma outra parte aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, é muito interessante. A gente às vezes fica meio preocupado com as autoridades. A gente está orando pelas autoridades. Mas a gente fica assim, até onde que eu devo obedecer, até onde que não. A gente... Às vezes algumas pessoas acabam falando mal e assim por diante. E eu vou dar uma palavra para você. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Sobre isso, para você entender de uma vez por toda como que funciona a autoridade. Romanos capítulo 3 fala da autoridade. Mas essa autoridade não é cega, tá bom? Preste atenção. Romanos 1, Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Até quando você deve obedecer às autoridades? Até que elas não desagradem o coração de Deus. Até que elas não estejam contrariando a palavra de Deus. Até que elas não estejam te movendo para longe da presença de Deus. Então a tua obediência está baseada na palavra. Antes, obedecer e temer ao Senhor do que aos homens. Agora, fora isso, obedeça. Seja o melhor cidadão da tua cidade. Mas no momento em que você está sendo direcionado a desagradar a Deus, então obedeça a Deus. As parteiras têm uma palavra: mate os meninos. Mas entre os meninos nasceria Moisés. Eu quero dizer para você, obedecendo a Deus está protegendo o nascimento dos Moisés. Você está protegendo. Você não está sendo uma pessoa rebelde. Você está sendo uma pessoa justa. Você não está sendo uma pessoa rebelde. Você está sendo uma pessoa usada por Deus. Você está debaixo da graça. E talvez, eu estou com essa mensagem da graça nesse ano. Talvez essa mensagem da graça não quer dizer que vai ser mamão com açúcar para a gente. Mas talvez você tenha grandes posicionamentos para tomar. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas não ficar sendo do contra. Não é isso que eu estou dizendo para você. Agora você é o do contra. Agora você fica desobedecendo, fica contrariando. Contrariando as autoridades da tua cidade, contrariando a polícia, contrariando... A polícia ninguém contraria, deixa quieto. Contrariando o prefeito, o vereador, contrariando o pastor, contrariando o teu líder. Opa, pera lá. 5 dedos aqui, graça. Está desagradando a palavra ao Senhor? Então salva os Moisés. Obedeça a Deus em primeiro lugar. Mas não está desagradando a palavra? Obedeça. Interceda por eles. Ore por eles. Essa semana estamos num tempo de oração pelas nossas autoridades.
Ore pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. Amém? Nós estamos indo aqui para o finalzinho, né, da nossa live de hoje. Eu acho que está bom. Crescemos bastante. Fomos abençoados pelo Senhor. Fomos realmente cheios. Estou me sentindo cheio do Espírito Santo. Me sinto realmente cheio da presença do Senhor. Se eu posso pedir algo para vocês, se eu posso pedir algo para vocês, quero chamar você para ser um intercessor. Esse movimento é de palavra, de ministração e de oração. Eu quero chamar você para ser um intercessor. Há 2 anos atrás, Deus me deu uma palavra. Eu tenho anotado num dos meus cadernos essa palavra e Ele me deu uma direção. E eu imediatamente obedeci e comecei a fazer. Mas pela dificuldade, eu parei de fazer, mas eu estou voltando a fazer. Ele me deu uma palavra para levantar um exército de intercessores. E quando a gente pensa em exército intercessor, às vezes está pensando naquela pessoa que fica antes do culto orando, que também é um intercessor, tá? Ou que leva o nome de intercessor. Não é disso que eu estou falando. A Bíblia fala que Deus tem dificuldade de achar os intercessores. Ezequiel capítulo 33, capítulo 20, 33 ou 33, 20, tá? Um dos dois. Mas diz que Deus procurou e não achou intercessor. Deus procurou intercessores, mas não encontrou. Por quê? É difícil encontrar, é uma raça difícil de encontrar. É difícil treinar. Tem que ter perseverança, tem que ter constância, tem que ter firmeza, não pode depender dos outros, tem que depender de Deus. Não pode ser uma pessoa que se morra por aplauso, não pode ser pessoas que querem um estandarte, não pode ser pessoas que querem um microfone na mão, tem que ser pessoas que têm o joelho no chão. Não pode ser pessoas que são Maria Aparecida, tem que ser pessoas que realmente querem estar lá para servir, para interceder, que carregam uma espada na mão, que carregam um escudo no outro. São pessoas que estão se colocando no lugar de outros. Então eu quero pedir para você, nós estamos num momento de palavra, de ministração, é o que eu estou fazendo aqui uma vez por semana, mais um período de intercessão, de oração. Eu quero convocar aqui intercessores. Se você é um desses intercessores, eu pretendo até treinar você. Até você que está fora, eu quero daqui a pouco fazer uma semana treinando intercessores, levantando intercessores, eu vou fazer isso aí. Nós vamos levantar intercessores, mas comece, mesmo sem um treinamento real, comece com um sobrenatural que vem do céu, com os valores do reino. Comece dobrando o seu joelho e fala: eis-me aqui, Senhor. O Senhor precisa de mim, me capacite. A graça, ela é capacitadora, ela vai te capacitar. Ela vai te capacitar para a intercessão. Se posicione. Não seja covarde. Porque muitas pessoas às vezes começam a orar e aí vem problemas, vem dificuldades, vem alguém que está lá, até a mulher começa a te chamar de sanguinário, igual chamou Moisés. Não, pera lá, permanecer em intercessão. Moisés era um intercessor. Moisés era um intercessor. Moisés, ele recebeu o chamado, a sarça. Ele estava num lugar deserto. E aqui tem pessoas que precisam se encontrar com o Senhor, e tornar aquilo que é natural, algo sobrenatural, se aproximar, ouvir a voz de Deus, mas obedecê-lo. Porque Moisés não queria obedecer. Moisés falou: eu não, Senhor, eu não consigo. Moisés era cheio de desculpa. Vai lá, você já passou por essa parte, mas vai lá marcar as desculpas de Moisés. São várias as desculpas. Eu quero dizer para você também: pare de desculpa. Pare de desculpa, pare de colocar a culpa no coronavírus, pare de colocar a culpa na sua condição financeira, na sua condição familiar. Pare de desculpa. E se posicione como intercessor. Eu só vou orar se o Arão for comigo. Tá bom, chama o Arão. Chama o Arão então para ir com você. Mas você nem precisava do Arão. O que precisava de você, o intercessor. Mas chama o Arão. Chama o Arão, vai lá, chama o Arão. Chama o Arão, vai lá orar. Se posicione em Deus. Deus tem um chamado para você, Fernando. Deus tem um chamado e não precisa ninguém lembrar você disso. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele já fez um chamado, Ele não tira o chamado. Nós podemos fugir dele. Como Moisés fugiu para o deserto. Como Moisés tentou ser um fugitivo. Mas nós sempre vamos se deparar com a presença, com o chamado de Deus para as nossas vidas. Está acabando o nosso tempo. E eu sinto que você já foi desafiado. Se você vai ser um intercessor, diga para o Senhor. Coloca aqui nos comentários: eis-me aqui, Senhor. Comece a se posicionar. Eu quero começar a ajudar você na intercessão. Até vou começar a compartilhar alguma coisa, talvez nos stories aí, ensinando um pouco mais sobre intercessão. Eu tenho um curso sobre intercessão muito legal. No momento oportuno eu vou ministrar a vocês sobre isso.
Mas esse é o tempo de nós crescermos. Êxodo é um tempo de libertação. Sair do mundo e ir para a liberdade. Nós somos filhos da graça de Deus. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Você é um filho da graça de Deus. Você é uma pessoa chamada e escolhida por Deus. Mesmo que você está cheio de desculpas por não achar que não vai conseguir, por achar que não vai dar certo, por achar que não é capaz. Eu quero dizer para você que Deus não te chamou para ser o de 1 talento. Você é o de 5 talentos. Você é aquele que tem 5 talentos e imediatamente você vai lá e multiplicar. Imediatamente você vai lá e vai servir. Não vamos desistir, não vamos voltar atrás, não vamos colocar uma mordaça sobre nós, nós não vamos ser Lázaros atados dos pés às cabeças. Nós vamos se levantar e nós vamos servir a Deus, nós vamos glorificar a Deus. Mesmo que como Lázaro, quando ele estava lá já vivo, voltou para a vida, as pessoas queriam matar de novo. O mundo queria matar de novo. As pessoas queriam destruir Moisés de novo, queriam acabar com a vida de Moisés. Não dava, até o próprio povo se volta contra Moisés. Mas o coração dele está no céu. Quando você caminha no propósito de Deus, Deus que defende o propósito que está no seu coração. Porque o propósito que está no seu coração é o propósito dele. E ninguém vai conseguir destruir o propósito de Deus nessa terra. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, quero clamar agora o mover do Teu Espírito sobre nós. Quero clamar agora o sopro do Teu Espírito sobre nós. Quero pedir ao Senhor agora esses intercessores que o Senhor tem levantado. Pessoas que têm amado a Tua palavra. Pessoas que têm se posicionado, Pai. Pessoas, Pai, que têm dito ao Senhor, eis-me aqui. Quero pedir ao Senhor, prepara eles para essa jornada. Dá pão, dá, Senhor Deus, água para eles. Dá, Senhor Deus, uma codorna de vez em quando. Abençoa, Pai, que os sandálias dos seus pés não se acabem, que a roupa deles não seja deteriorada, Senhor. Mas que eles, Pai amado, caminhem debaixo dessa graça, debaixo dessa nuvem de graça, debaixo desse poder, em nome de Jesus. Amém. Tira um print bem bonito dessa live aqui, eu vou dar um sorriso e convida mais pessoas para fazer parte desse movimento junto com a gente. Vamos lá? Tá na mão. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite. Abração, pessoal.